Olá, eu sou a Bia Rafaele Casaccia, mais conhecida como Bia Fílica, arquiteta e urbanista e especialista em design biofílico. A ideia desse vídeo é fazer uma série de vídeos mostrando aspectos da biofilia no ambiente e na nossa vida. Como a gente pode incorporar isso na nossa vida e no ambiente. E o que é a biofilia? Então, biofilia vem das palavras gregas bios, que significa vida, e filia, que significa amor. Então, é literalmente amor à vida, amor à natureza, amor aos outros seres vivos. E a teoria da biofilia, difundida pelo biólogo Eduardo Wilson em 1984, ela fala da nossa conexão inata com a natureza, que é essencial para nós termos saúde plena. Saúde física, saúde mental, saúde social ou emocional. E isso vem dos milhares de anos que a gente viveu e se desenvolveu na natureza. Então a gente tem uma conexão inerente à natureza. E como eu sempre falo, a biofilia ela começa de dentro para fora. Então começa na nossa vida como indivíduo. A gente percebendo a nossa conexão com a natureza e como isso nos traz benefícios para a nossa vida, para a nossa saúde, a gente passa a valorizar muito mais essa conexão. Então é perceber como eu me alimento, se eu me alimento de alimentos naturais, se eu bebo água o suficiente, se eu tenho contato com animais, com plantas, se eu tenho o costume de pegar a iluminação natural no meu dia a dia, na minha rotina, como é a minha mobilidade, se eu não sou dependente do carro, se eu consigo fazer minhas atividades através de caminhadas, através de bicicleta, fazendo exercícios, movimentando o meu corpo. E tudo isso vai trazendo os benefícios para a nossa vida. E dessa forma, a gente vai entendendo que não existe separação entre nós e a natureza. Então, nós somos natureza e a gente precisa ter essa consciência e cada vez mais ter essa conexão com a mesma. E tendo essa consciência da importância da nossa conexão com a natureza, fica muito mais fácil, muito mais natural, muito mais frequente a gente planejar ambientes com essa integração. E também a gente passa a ter muito mais argumentos para convencer o nosso cliente. E o que é o design biofílico? Então, o design biofílico é trazer toda a biofilia para os nossos ambientes construídos. É trazer a experiência da natureza das mais diversas formas, de forma direta, de forma indireta, a experiência do espaço e do lugar para os nossos ambientes. Hoje, nós passamos cerca de 90% do nosso tempo diário dentro de ambientes. Então, a gente precisa ter essa consciência de planejar ambientes cada vez mais conectados com a natureza. E aí eu falo de todos os ambientes, desde as nossas casas, nossas escolas, para o desenvolvimento das nossas crianças, os ambientes corporativos, as redes de varejo, os restaurantes nesse caso, ambientes de saúde, todos os ambientes aqueles que a gente frequenta. E é isso, é essa nossa conexão com a natureza que garantirá a nossa saúde plena, a nossa felicidade e a perpetuação da nossa espécie. E o It Kitchen, esse restaurante, é um super exemplo de design biofílico, traz diversas estratégias do design biofílico para o ambiente, onde a gente vai mostrar ao longo do vídeo. Então, o restaurante ele traz o incentivo de uma alimentação natural, de um incentivo de uma alimentação de verdade, através de alimentos saudáveis, alinhado à experiência de um lugar saudável, de um lugar natural, integrado à natureza. E quando eu conheci o It Kitchen, eu fiquei encantada. Eu sou uma pessoa que sempre busquei essa saúde, esse bem-estar para a minha vida. E eu acabei virando fã de carteirinha, cliente assídua do lugar. Então eu fiquei tão encantada que eu quis aqui trazer esse local para mostrar para todos vocês.
E agora a Melina vai falar pra gente como surgiu a ideia do It Kitchen e como foi a concepção desse local. O It Kitchen, na verdade, surgiu de uma vontade e talvez uma necessidade que nós sentíamos de transformação. Acho que seria a melhor palavra para começar a contar um pouco do que a gente imaginava. Eu acho que assim como a gente sentia, muitas pessoas sentem da mesma forma hoje, que a gente está enclausurado, a gente está preso e a gente não consegue ter esse respiro necessário para pensar, para tirar o nosso momento, para entender de uma forma consciente o que a gente está ingerindo, o que a gente está fazendo na nossa vida. E o It foi uma grande verdade nossa que foi colocada em prática. E assim foi desde o início, da concepção do que foi usado dentro desse ambiente, respeitando o que o nosso entorno podia nos dar, assim como a comida, nós fizemos da mesma forma, respeitamos o que os nossos produtores locais tinham para nos oferecer, nós fizemos com a arquitetura. A gente pensou muito em que nós estávamos inseridos numa região coreiro-calçadista e o que mais nós tínhamos aqui eram fábricas em desuso, que tinham milhares de ferros e máquinas e materiais que podiam ser úteis. A gente podia olhar para esse entorno com uma outra forma e transformar isso, e ressignificando os materiais. Tudo que a gente tem no It tem uma história para contar, foi parte de algum processo que construiu a nossa região e que deixou ela forte nesse quesito do couro e do calçado. E tem milhões de máquinas aqui que estavam jogadas em cantos e que a gente usou de formas belíssimas e que hoje abrigam plantas, estão em cima. A gente quase não identifica mais aquele aço, aquele ferro, porque a natureza foi tomando conta. Que não era uma cópia simplesmente, a gente não fez algo para se encaixar em algum lugar, a gente fez algo que era o que nós tínhamos e assim transformamos isso em peças, como eu disse antes, únicas. Eu vejo que aqui a gente tem ninhos de passarinho que acontecem, a gente até brinca, né? Que a gente está sempre até limpando, né? Mas assim, é o habitat deles e nós invadimos, entre aspas, mas a gente respeita muito isso tudo, né? E deixa isso tudo ser muito verdadeiro. Nós plantamos uma jabuticabeira no centro do nosso restaurante como sendo um símbolo de vida, né? Bem como a biofilia, né? Eu acho que tem tudo a ver. E essa árvore, por incrível que pareça, ela foi transplantada de um outro local e ela deu frutos 2 meses depois de estar aqui. E o que foi mais bonito disso tudo é que assim que ela deu frutos, os nossos clientes começaram a interagir e buscavam esses frutos para comer de sobremesa. A gente, entendendo isso, colocou potes à disposição e era lindo porque assim que eles terminavam o almoço, eles estavam ali na árvore colhendo. Então tem interação mais bela do que essa. As pessoas almoçam e vêm deitar aqui e ficam olhando para cima, né? Exemplo de quantas pessoas vêm aqui, nós chamamos esse espaço de jardim secreto, porque ele é um respiro dentro da cidade, que ninguém imagina que tenha tanta beleza e que valoriza tanto, né? Esse espaço que nós temos, as pessoas chegam aqui, ficam encantadas e se sentem verdadeiramente acolhidas, essa seria a palavra. A natureza acolhe as pessoas aqui e devolve um pouco daquilo que é tão nos sugado durante o dia a dia. Então esse lugar, ele é uma extensão, né, de tudo aquilo que a gente acredita e que a gente oferece para os clientes, e de volta a gente recebe muito amor, muito carinho. Eu acho que as pessoas ficam mais animadas depois de que elas vêm aqui, elas voltam recarregadas aos seus ambientes de trabalho. Eu acho que essa troca, ela é extremamente importante. Quanto mais a gente perceber isso daqui para frente, mais sucesso todo negócio pode ter dentro de casa, num modelo de trabalho, num escritório. Quando as pessoas entendem o entorno que a gente pode trazer para dentro de onde a gente está, mais leve, mais natural, mais de acordo com aquilo tudo que a gente sempre foi, né? Nos nossos primórdios, digamos assim. A gente foi feito para isso, né? Ao longo dos anos é que a gente teve uma disruptura disso tudo, mas nós fomos feitos para isso. Esse é o nosso objetivo principal e assim nós seguimos transformando as pessoas da mesma forma através do alimento, entendendo o nosso entorno, respeitando a sazonalidade, tendo nossos produtores locais, nos fornecendo alimentos sempre frescos, né? E entregando sempre essa alimentação colorida, balanceada, mas que é muito simples e nós chamamos isso de comida de verdade, né? O nosso slogan é esse. Em termos de conceito, de arquitetura,
nós optamos, junto ao nosso arquiteto Francisco Pinto, que é brilhante no reaproveitamento de materiais e no respeito ao que já existe, num processo de intervenção mínima, como ele sempre nos ensinou e nos mostrou, né? Que tudo que a gente já tinha à disposição poderia ser incrível se nós soubéssemos como respeitar isso e usar o melhor de cada objeto. A gente tem até esse mesmo que eu estou sentando, as pessoas até perguntam, nossa, isso é um sofá? Não, mas nós transformamos algo que era de transporte, né, de couros antigamente, em algo super sofisticado e gostoso. Não sofisticado no que tange a ser algo muito complicado, mas uma peça de design com exclusividade, diferente, né? E que as pessoas olham, nossa, isso tem uma funcionalidade de fato, que ali é a forma e função, que são os princípios básicos do design. Então nós conseguimos fazer isso em várias peças. Nós tínhamos aqui carroças que transportavam couro, puxadas inclusive por bois, e que a gente cortou, colocou pezinhos e colocamos no meio de uma mesa, por exemplo. Depois vocês podem observar tudo que o restaurante entrega, se analisado com um pouquinho de cautela e cuidado. As telas que a gente fez para entregar sombra para o ambiente, elas eram peças que costumavam secar essas peles de couro depois que elas fossem tingidas. Então tudo tem uma história por trás e tem esse olhar de reaproveitamento e ressignificação que é muito importante. Nada do que nós usamos foi pintado ou modificado a cor, então tem ação do tempo fazendo as vezes ali dentro e respeitando, como eu disse antes, a cultura local, que é muito forte aqui. Talvez uma pessoa que nunca tenha entrado em um curtume antes não vai identificar, mas muitas das pessoas que foram criadas nessa região chegam aqui e, nossa, o que vocês fizeram com esses materiais que para nós eram extremamente, né, comerciais e do dia a dia, e que se transformaram em coisas inusitadas e de muita criatividade. E ouvindo a fala da Melina, eu me identifiquei muito, né, no quesito de trazer essa verdade para o espaço, para o lugar, através da alimentação que fazia sentido para ela e através da experiência da natureza. Então, o meu encontro com o design biofílico foi trazer essa minha verdade à tona, foi trazer essa saúde, esse bem-estar para a arquitetura, para o design, para realmente levar saúde e bem-estar para as pessoas. Então eu sempre busquei essa saúde, esse bem-estar para a minha vida, através das coisas naturais. Eu sempre entendi que através dessa conexão com a natureza, que era onde eu me sentia bem, sentia esse bem-estar, que isso que ia proporcionar saúde e bem-estar para as pessoas. E aí fui em busca de uma solução, de uma estratégia. Eu acho que essa busca, ela sempre vai através do autoconhecimento e do conhecimento, então passei a estudar bastante, e quando eu encontrei o design biofílico, eu tive a certeza que era esse o caminho que iria proporcionar toda essa saúde, esse bem-estar para as pessoas. E o design biofílico, ele tem 5 princípios que são intenções de projeto, intenções de planejamento que a gente deve ter em mente ao projetar um ambiente, e ele precisa atender esses 5 princípios para realmente ser um exemplo de design biofílico. Então eu vou identificar esses 5 princípios aqui nesse local do It Kitchen. Então o primeiro princípio é proporcionar um envolvimento contínuo e sustentável com a natureza. Então aqui nesse local, a gente pode perceber que a gente tem o contato com toda essa iluminação natural, que adentra também o espaço, com ar puro e com toda essa vegetação, com a flora e com a fauna local. Então atraindo os pássaros, as borboletas, as abelhas, e as pessoas podem ter essa conexão. Então, como a Melina falou, não é apenas a gente ter a natureza ali, mas a gente precisa ter essa conexão. E eles trouxeram essa jabuticabeira, onde as pessoas elas têm essa conexão. Elas pegam os frutos ali da jabuticabeira e se alimentam desses frutos. E também esse ambiente proporciona que elas entrem em contato com toda essa vegetação e relaxem nesse ambiente, apreciando um pôr do sol, apreciando o céu, apreciando as estrelas e percebendo, valorizando ainda mais a natureza. E o segundo princípio é proporcionar soluções de design que realmente vão gerar saúde e bem-estar para as pessoas. Então a gente precisa ter esse conhecimento, entender que, por exemplo, a iluminação natural, ela vai sincronizar o nosso ritmo circadiano, o nosso ciclo biológico diário.
Então, regulando aí a nossa imunidade, tão importante, o nosso estresse, regulando até o nosso sono, isso através da liberação de diversos hormônios, como o cortisol e como a melatonina. Através da vegetação e dos animais, então a gente escolher essa flora nativa, local, que vai atrair essa fauna nativa local, isso é muito importante para não haver essa quebra nos ecossistemas, né? Para a gente preservar a natureza, que tudo funcione com seu equilíbrio natural. Então, todas essas soluções trazem saúde e bem-estar, proporcionam isso para as pessoas. E também através dos materiais naturais. Então, muitos materiais como a madeira natural, isso vai proporcionar muito mais benefícios de saúde aí para as pessoas do que a gente ter materiais artificiais que podem trazer aí toxinas para o ambiente. O terceiro princípio do design biofílico é que o local proporcione uma ligação emocional às pessoas. Então as pessoas elas precisam se sentir pertencentes a esse local, familiarizadas, para valorizarem esse local. Então elas vão passar a frequentar muito mais esse ambiente, que vai proporcionar aí memórias positivas, elas vão valorizar mais esse ambiente e elas vão acabar preservando esse local e cultivando aí ao longo do tempo. Isso também se torna sustentável. Então o It Kitchen, como a Melina falou, traz toda essa conexão da indústria do couro aí, aproveitando todos esses materiais da região e trazendo essa ligação das pessoas ao local. E também traz toda a ecologia local. Então eles aproveitaram muito essa área natural que já existia, como essa ameixeira, como o bambu, e adequando, trazendo um ambiente urbano para essa área natural, tentando preservar da melhor maneira esse ambiente, para que, claro, também preserve a fauna desse local. O quarto princípio do design biofílico é promover conexões positivas. E aí é conexões positivas entre as próprias pessoas e entre as pessoas e a natureza local. E esse ambiente promove tudo isso. Então tem esse ambiente de restaurante que proporciona um ambiente de bem-estar, um ambiente agradável, confortável, onde as pessoas elas se sentem à vontade para confraternizar, entrar em contato umas com as outras, fazer essa troca. E tudo isso vai aumentar esse senso de união, esse senso de comunidade entre as pessoas, aumenta o sentimento de empatia, não só pela outra pessoa, mas também pela natureza. E a gente passa a perceber a natureza, entender que a natureza faz parte da nossa vida, que para a gente ter saúde, a gente precisa de uma natureza saudável. E a conexão com a natureza é proporcionada por toda essa preservação do espaço natural, onde as pessoas conseguem ter essa interação com a natureza, com os pássaros, apreciando, com os frutos da jabuticabeira, em contato com todas as plantas aqui no local, apreciando o céu, apreciando o pôr do sol, apreciando as estrelas. E é essa conexão das pessoas com a natureza que vai trazer toda essa saúde e esse bem-estar. E o quinto princípio do design biofílico são utilizar soluções ecológicas integradas. Então, quando eu falo soluções ecológicas, é aproveitar a natureza local da melhor maneira. E esse local ele preserva toda essa flora local, trazendo a fauna local, aproveita a iluminação natural da melhor maneira. Isso faz com que a gente use menos iluminação artificial. Aproveita o ar puro, onde as pessoas usufruem o espaço com esse ar puro também, e tem toda essa conexão com a natureza local. E agora, então, eu vou identificar todas as estratégias do design biofílico no local, que a gente se refere como experiências do design biofílico. Então, começando pelas experiências diretas da natureza. Então, o local ele aproveita a luz natural, o ar puro, as plantas, os animais, que seria essa fauna local, que a flora local traz, como os pássaros, como as borboletas, como as abelhas, como todos os insetos. A percepção do clima, então nesse local a gente consegue perceber se está chovendo, se está ventando, a gente consegue perceber a passagem do dia, que é muito importante para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. A gente percebe também as paisagens naturais do local
E também tem o elemento fogo, através desse elemento de reaproveitamento aí da indústria do couro. Agora, identificando as experiências indiretas da natureza. Então, tem o reaproveitamento de materiais, aí como a madeira. Então, tem o uso de materiais naturais. Tem o uso das cores naturais, que é da própria natureza. Então, muito tons terrosos e também o verde. Utiliza também as formas naturais, então tem muitas formas fluídas, curvas, umas formas mais orgânicas presentes na natureza. Tem uma riqueza de informação no local. Também traz a mudança e idade pátina do tempo, que é nesse uso, nessa reciclagem dos materiais, de ter um novo uso, de dar um novo uso para eles, faz parte, e através de vários materiais a gente percebe essa passagem do tempo. E as experiências do espaço e do lugar, que são as características espaciais que nós temos na natureza. Então, a perspectiva e o refúgio, esse ambiente é um refúgio no ambiente urbano, e ao mesmo tempo que traz essa segurança, essa proteção, um local de abrigo, ele também nos proporciona essa perspectiva do todo. Então a gente consegue perceber esse ambiente lá fora, esse ambiente natural, onde a gente consegue ver toda essa natureza, todo dia, a passagem do dia, o clima, muito importante para o nosso bem-estar. A complexidade organizada, que eu sempre falo, que é trazer essa riqueza de informação presente na natureza, mas de uma forma ordenada, de uma forma organizada. Então é algo que tem coerência, a gente sabe por onde a gente precisa andar, tem uma organização. A integração das partes com o todo, então cada elemento aqui ele se integra e ele faz parte de uma identidade global, uma identidade desse todo. Espaços de transição, então a gente tem os espaços, os locais abertos e a gente também tem esses espaços fechados, fazendo essa conexão dos espaços abertos e fechados. A mobilidade wayfinding, então a gente tem uma mobilidade muito clara dentro desse local, a gente tem as sinalizações bem identificadas, aonde é a entrada, por onde a gente tem que circular, aonde é o ambiente, aonde a gente tem que se conduzir. E a conexão cultural e ecológica ao local, que são todos esses elementos aí da indústria do couro calçadista e também dessa ecologia local, da fauna, da flora local. E aqui é um exemplo de um estilo industrial com o design biofílico. Então, para entender que o design biofílico ele não tem um estilo definido, como muitos acreditam que é um estilo rústico. Não, o design biofílico ele pode ser utilizado em diversos estilos. E este local aqui, ele apresenta uma solução onde tem um ambiente super urbano e foi trazida a natureza, então foi introduzida a natureza. E no ambiente de Novo Hamburgo, nós já temos um ambiente natural, onde foi trazido o urbano. E aí foi integrado da melhor maneira, preservando aquele habitat natural. Para Porto Alegre, que é uma cidade extremamente urbana, com uma vida um pouco mais agitada, nós pensamos em trazer a mesma atmosfera que nós já havíamos construído anteriormente, né? Preservando o que nós já tínhamos nesse terreno, que antigamente costumava ser um estacionamento, né? Preservando o que nós já tínhamos de verde, incorporando uma vegetação um pouco mais tropical, eu diria, com um contraste de cores maior, porque como a nossa atmosfera e o DNA do IT é todo preto, extremamente industrial, com materiais robustos de reaproveitamento e materiais mais pesados, nós tentamos fazer com que esse verde invadisse os espaços e transformasse isso num ambiente extremamente acolhedor e aconchegante, porque acho que tudo que vem vindo, a gente até brinca que não tem muita poda, que a gente deixa as plantas tomarem o seu espaço, né, e dialogarem com esse ambiente onde as pessoas acabam se sentindo extremamente acolhidas. O fato das pessoas terem refeições com seus familiares e amigos
de ter essas conexões positivas através da alimentação, ajuda a contribuir e a elevar o senso de comunidade, o sentimento de união, o nós. Quando as pessoas compartilham uma refeição, começam a planejar mais atividades juntas, compartilham mais coisas, começam a cuidar mais umas das outras, se ajudam mais. Ficam mais preocupadas em resolver as diferenças, em falar suas verdades pessoais e em pedir desculpas também. Nós, como planejadores de ambientes, devemos incentivar espaços que proporcionem essas conexões positivas. O It surgiu da história de pessoas que são apaixonadas por gastronomia e a gente tem isso muito presente nas nossas vidas desde muito cedo, né? Os fundadores da empresa são eu, né? Nico, Carol, Melina e meu irmão Alessandro. Somos 3 irmãos, eu, Melina e Alessandro, e a Carol, uma irmã nossa adotada, né? Que a gente se considera uma família. Mas o It surgiu em função da gente ter essa gastronomia muito presente desde criança. A gente foi ensinado por nossos pais a sentar à mesa para almoçar. Então isso é uma coisa muito natural para nós. E todas as minhas tias cozinham super bem. A gente sempre teve essa alimentação com comida de verdade muito presente desde cedo. A gente também aprendeu a apreciar e valorizar o sabor da comida e da onde a comida vem, né? E como é importante também tu reunir a família nos momentos que tu faz uma bela de uma massa, né? Um galeto. E a comida, ela tem esse poder de agregar e de unir as pessoas, né? As pessoas se juntam para comer. Então, isso aí também está muito presente aqui no It, né? Quando a gente pensou em fazer um negócio, a gente sempre pensou muito qual é que é a nossa verdade e como aquilo nos tocou e também poderia talvez tocar outras pessoas. A comida tem que ser boa, tem que ser uma comida que toque as pessoas de alguma maneira, porque a comida também, além de nos alimentar, de nos nutrir, ela tem muito esse lance emocional, né? Quando tu come alguma coisa, tu tem lembranças que remetem a momentos importantes da tua vida. Então a comida ela tem esse poder assim que a gente acha muito especial isso. Então quando a gente criou o It, a gente sempre pensou em conectar as pessoas através da alimentação saudável para causar uma transformação corpo, mente e espírito, né? Porque quando tu se nutre com bons ingredientes, a comida, tu sabe de onde é que ela tá vindo, tu muda o teu humor, tu fica mais alegre, tu fica com mais energia, mais disposição. E então ela influencia toda a tua vida, né? Em todos os aspectos. Eu amo natureza, né? E eu sempre procuro tirar um tempo para ir em cachoeiras, fazer trilhas, ir para a praia, entrar no mar, né? Tomar o banho de mar me faz muito bem. E na verdade, se a gente for olhar nos dias atuais, as cidades acabaram afastando um pouco, cortando um pouco a conexão das pessoas com a natureza, que o que é mais natural para nós é estar junto com a natureza. Então a gente trouxe um pouco disso aqui para o It. A gente construiu um lugar que a gente gostaria de estar. E então por isso que a gente botou tanto verde, que é o lugar natural que a gente deveria ficar mais tempo, né? E não ao contrário, não com um monte de concreto em volta, sim com natureza, árvores, né? Ar livre, respirar ar puro. Então isso a gente procurou trazer aqui porque também é uma coisa que a gente sente falta e a gente fica feliz em poder dar um pouquinho dessa natureza para os nossos clientes. Nós aprendemos muito mais por referência, a gente absorve mais. Por isso a ideia de mostrar esse case. Porém, a gente não pode ficar engessado, preso a essas soluções, porque o design biofílico ele vai depender do contexto local, das características daquele local, do clima, da ecologia, da geografia, da cultura, da história daquele local. Assim como vai depender também dos usuários daquele local, das necessidades dos usuários e das soluções de design disponíveis. Então, cabe ao profissional, a visão do profissional que planejará esse ambiente, trazer da melhor forma o design biofílico. Então, cada lugar terá o seu design biofílico único, um projeto único. O design biofílico não é uma reprodução ou uma tendência aí de soluções. Ter uma alimentação saudável, com essa comida de verdade, aliada à experiência da natureza através do ambiente, traz as pessoas para o momento presente, passando a ter mais consciência do momento, prestando mais atenção ao que estão fazendo, na alimentação, na troca com o outro
E isso reforça ainda mais os benefícios de saúde e bem-estar proporcionados pela alimentação e pelo espaço natural. O It Kitchen apresenta várias estratégias e princípios do design biofílico, integrando a natureza ao ambiente construído da melhor maneira. E a ideia aqui é trazer cases reais para vocês visualizarem o design biofílico na prática e absorverem cada vez mais estes conhecimentos.